Você fala o quê? Cartaz? É, quero orar com você, participar da célula, né? Aí precisa passar a ver, né? Só não daria em dia de chuva, mas aí só dia de chuva. Tava comentando com a André, muita gente do Revisão só tá eu agora. Né? Do IV. Quer dar aula de segunda? Sábado pro pessoal? Começa às 6h30. Dá pra você? Sábado, 6h30? Todo sábado? Não, uma vez por mês, às vezes. Ah, então não. Porque isso é bom, né? Que vai te ficando mais perto do pessoal do Ágape, dando aula. Vai te fazer bem com a arena, porque às vezes é um novo tempo, né? Mas o que eu tenho que fazer? É só dar aula. Explicar o modo. Você assiste as aulas, quando você estiver livre, você assiste pra você ver a Bruna dando, ou os professores. Mas tipo, tem um tema que eu vou falar naquela específica. Sim, hoje, por exemplo, você tem que estudar, é uma apostila que a gente dá, aí o Sodré vai dar um treinamento para quem quer ser professor. Puxa, maravilha. Tudo certinho, é tudo assim, a gente se comprometer, é muito bom, é gostoso, né, Rô? Falaram que eu tenho dom de dar aula, né? Uma vez o pessoal falou, quando eu era... E se você pensa em dar, você poderia. Poderia. É que assim, eu tenho muitos pontos que não atinge aqui o IV, entendeu? Eu tenho um pensamento um pouco independente, entendeu? Mas assim, eu tenho que dar de acordo com isso aqui. Sim, o IV, né, é algo assim que ele só vai, tipo, dar um começo, uma lapidação, não vai totalmente assim, no profundo da Bíblia. Vamos começar a célula? Vamos. Então tá. Tipo assim, eu estou muito ansioso porque Olha aí, você viu. Amém, Senhor. Estamos aqui reunidos, meu Pai, mais uma vez aqui nesta célula. Amém, Deus. Mais uma vez queremos clamar aqui a tua presença, meu Pai. Que o Senhor esteja aqui, meu Pai, trazendo a mensagem que o Senhor quer trazer aos nossos corações. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Que seja uma mensagem que vai propagar através dos vídeos agora. Oh, Jesus, Em nome do Senhor Deus, Jesus, te meu Pai. convidamos. Porque o mundo está tão difícil, está tão duro, meu Pai. As pessoas não querem, estão resistindo a te ouvir, meu Pai. E esse vídeo vai longe, vai onde a pessoa estiver, a pessoa vai ouvir esta palavra, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Então nos use aqui, meu Pai. Use a minha vida, meu Pai. Se tudo que eu vou falar aqui que venha de ti, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, é o que nós queremos por esta célula que é tua, meu Pai. Nós apenas representamos ela, mas é o Senhor que comanda. É o Senhor que traz a mensagem que precisa ser passada para esse mundo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Venha. Qual é o tema hoje que nosso profeta vai trazer? Vamos ver a palavra hoje. O que foi? Queremos ouvir o profeta. Tá gravando? Tá gravando? Nossa, não dá nem pra ver os números. E o áudio sai bom? Sai perfeito. É 13 megapixels, dianteiro e traseiro. HD. Bom, de acordo assim com as últimas ministrações que eu tenho assistido, acompanhado na igreja, o bispão sempre traz uma coisa que faz a gente refletir, né? Incrível. Aí eu trouxe o tema aqui de inseguranças, e fazendo um paralelo assim, uma pergunta nesse tema, que é se as suas inseguranças fazem sentido. Porque às vezes a insegurança ela entra na gente e a gente simplesmente deixa lá a gente, não para pra pensar, mas peraí, isso aqui tem força mesmo para estar me afetando tanto, ou sou eu que estou fraco demais? Então, e aí eu fiz um paralelo assim de que pensando, tipo, imagina, eu estava pensando sobre Moisés, né? Êxodo 3, Êxodo 3:10. Quando Deus fala com Deus, fala com ele. Agora venha e eu enviarei o rei do Egito para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. E aí Moisés questionou, mas quem sou eu, né? Aí eu fiquei pensando, caramba,
não foi um líder, não foi alguém tipo famoso, sabe? Imagina alguém que a gente conhece, tipo o Silvio Santos. Qualquer pessoa famosa, poderosa, vai lá e faz tal coisa. É óbvio que você vai questionar, porque é mais uma criatura, um semelhante seu que está te dando uma ordem que você se sente inferior àquilo, para executar aquela ordem. Mas não era o caso, ele estava falando com Deus, ele estava falando diretamente com o Criador. Né? E se for para pensar, tipo, mesmo diante de Deus ali, que às vezes está falando com Deus, Deus está te respondendo, você está naquela relação ali com Ele, as incertezas, o medo, ainda te afeta. Porque você não está colocando como deveria, você está medindo as coisas, os problemas com uma régua errada. Ou medindo de forma errada com uma régua que é boa. Tá dando pra entender isso? Sim, não, tá falando da insegurança, porque às vezes tem umas coisas que o Moisés tinha tudo, né? Pra confiar totalmente nele, porque ele tinha acesso com Deus que estava pedindo, que era o dono de todas as coisas. E o Senhor tinha poder para controlar tudo. Mas ele falava, por que eu? Por que veio essa insegurança da parte de Moisés, falando diretamente com Deus e Deus dando uma ordem? Sim, e é normal isso até acontecer. A gente só não pode deixar que isso conduza a nossa vida, Domina, né? nas nossas atitudes. Tipo, ao ponto de você deixar de fazer algo por medo, por achar que não é capaz. Deus sabe de tudo. Se ele escolheu Moisés para aquilo, primeiro que ele sabia que ele era capaz, e mesmo que não fosse de acordo com a segurança dele, Deus ia torná-lo capaz. Tanto que Deus responde, eu estarei com vocês. Moisés era gago, não tinha problema com fala. Moisés tinha problemas assim, ele se sentia um pouco inferiorizado. Ele perguntou, por que eu? Aí Jesus falou, estava escrito desde o começo. Entendeu? Tudo tem, nada na vida por acaso, tudo está escrito. Entendeu? Tudo é através de Cristo. Nós devemos desde o Antigo Testamento. Deus sempre está conosco. Coisas que às vezes a gente acha assim, né? Deus não fala, Ele fala com você e você se acha tão pequeno. É que nem a oração, né? Cara, tá sendo tão gostoso porque agora eu entrei no Ministério da Intercessão. E quando você entra no ministério, né, tipo o Johnny do Louvor, tá cantando diretamente para Deus. Você tá pisando na terra do santo. Aí eu falei, Senhor, eu peço permissão para entrar no mundo espiritual na intercessão. Porque a tua igreja precisa de intercessores. Porque, assim, uma igreja que alguém ora, clamando, né, por vidas, pedindo a cura, a libertação. Assim, o que tem vindo de vidas, pedir oração para mim, e vidas que estavam sem falar comigo, que eu falei hoje, que virou a cara pra mim, aí eu falei assim, puxa, e tem gente que de outro estado pedindo oração, por quê? Porque eu disse sim para Deus. Então tem um desejo no seu coração, às vezes, que Deus está falando assim, vá, e você fala, eu? Será que é para mim fazer isso? Ou vou na internet, ou vou fazer aquilo, ou vou cantar. E aí às vezes sempre vem aquela dúvida, né? Porque o diabo é astuto, ele vai querer botar dúvida em você. Isso é basicamente o que para as pessoas de buscar mais por Deus, tem esse medo de não conseguir executar. Eu mesmo, né? Quando eu batizei, comecei a frequentar, que a Débora começou a me incentivar. Você já era batizado, Johnny, ou você se batizou em revisão? Revisão. Só que minha revisão foi na igreja, por causa da pandemia. Foi o dia inteiro na igreja. Ah, tá. E aí, eu lembro que até falei isso pra Débora, até eu tô com um sentimento muito estranho. Tipo, eu tô com muita vontade de pôr em prática a minha gratidão por tudo que eu conquistei na revisão, mas também eu tô morrendo de medo de decepcionar Deus. Duas coisas. Dificuldade. Eu tinha medo, tá? Eu vou servir Deus, mas e se eu errar? Se eu errar, não, eu vou errar. Entendeu? Aquela briga, né, que você fala assim, não sou capaz. Tipo, tá muito cedo, eu sou muito pequena, sou muito falha, não sei se eu vou ficar firme. Porque, né, quando você entra no novo, né, o Johnny, ele tinha tudo pra largar, porque roubaram a bicicleta. Eu lembro que você estava muito chateado, estava tipo assim, veio um momento de separação, os gatos, você estava cuidando.
Meu vizinho. Ele chegava lá da igreja batido, parecia que vinha de uma luta. Às vezes eu não ia, eu chegava lá assim, eu vi o sorrisão da terra, e saía super leve. Maravilhoso. É o que o bispo falou. Era oração. O bispo falou no último domingo. Sabe aqueles dias que você não quer vir para a igreja? Ah, hoje eu não vou não. Aí você acaba vindo. É um dos melhores dias, você sai. É exatamente isso. Exatamente isso. Então, e isso acontece, deixar os meios dominar, porque a gente está medindo com uma. Eu vou usar a câmera dele. Um ângulo. Tipo, se eu colocar um. Tipo, imaginar aqui uma coisa branca. Isso aqui. Isso aqui seja Deus. Simbolizar o branco como se fosse Deus. Se a gente coloca Deus em primeiro lugar, na proporção ele vai estar muito mais à frente do que o problema que está aqui. Mas se te inverter, o problema começa a encobrir Deus. Parece que é maior, mas não é. Porque você está deixando. Você está deixando. O problema de esconder o Deus. Você está minimizando a grandiosidade de Deus. Hoje em dia eu vejo, não sei se hoje em dia, mas hoje que eu estou servindo Deus, eu percebo muito isso, é uma coisa que é meio triste. O quê? As pessoas transformando Deus em amuleto. Da sorte, né? Tipo, você vê a pessoa, tipo assim, eu não conheço ela. Não, o meu não fica não, eu ia gravar o John enquanto falando. Mas tá inverso aí. Tá filmando a mesa. Tá invertido. Tá invertida a câmera. Você tá apontando a mesa. Ah, tá, disfarce, eu caçando É o sono, ela me caçando na mesa. Eu falei assim, nossa, cadê ele? Isso aqui deu tão pequeno. Tomou a pastilha do Chapolin. Calma, gente. É o sono. É o sono. Não é não. Então, onde eu tava? Então, do amuleto, né? Tipo, às vezes eu tô no metrô, no trem, eu vejo uma pessoa com um pijantinho lá de cruz, assim. Aí ela começa, eu olho aquilo e vejo, nossa, deve servir a Deus, velho. Deve clamar a Deus. Aí começa a falar no telefone, um monte de palavrão, começa a xingar, falar mal, fofocar de alguém. Então, a pessoa se engana. Eu acho que é pior a pessoa que tá nesse sentido, assim. Ela acha que está buscando Deus, ou ela transformou, minimizou Deus a um amuleto apenas. Acho que ela vive a vida dela do jeito Eu tenho que Deus. é. E você põe Deus aqui, ó. Tipo assim, Deus é isso aqui. E aí, tipo, né, uma cruz. Por exemplo, você tem o crucifixo, né? Aí você fala assim, o Senhor está comigo. Só que você acaba, tipo, achando que é isso. E não é. Se você realmente tem acesso a Deus, Deus vai querer se relacionar com Porque você. assim, às vezes a pessoa fala, eu tenho isso aqui, crucifixo, só que crucifixo é maldição. A cruz em si representa uma maldição, entendeu? E assim, você tem que crer na pessoa, não na imagem, entendeu? Exato. Até nos eventos que eu faço, outro dia aconteceu de um rapaz que estava bêbado, um cliente, levantou da mesa, no momento lá que começou a tocar uma música lá, famosa, né? Antiga. Aí deu aquele alvoroço, vamos dançar, não sei o que. O cara levantou, tirou o celular do bolso pra ir filmar, caiu os R$50 no chão. E todo mundo bebaço. O garçom passando, e caiu, o cara tirou o celular e caiu os R$50. E aí? O garçom que tava do meu lado foi lá, abaixou e pegou, e guardou no bolso dele. E ele tem uma tatuagem aqui do lado, tipo cruz assim. E eu fiquei olhando assim, ele, o que foi, pô? E eu, mas esse negócio aí, ó, eu apontei, né? O quê? E o quê? Aí ele ficou sem entender, que eu falei assim, ele passou a mão na cruz assim, eu tenho que explicar isso, deu uma cruz tatuada, acabou de roubar. Não é que você achou um dinheiro que você não sabe quem é o nome. Você viu quem era. Ele viu? Estava do lado, começou a tocar a música, o cliente, vamos dançar. Aí tirou o celular, caiu os R$50. E por que você não avisou que pegou 50 avisou? Porque aí eu entraria em conflito com o cara, né? Atitude do cara. Né? Acontece muito. Por isso que é isso, cada um é cada um. Até quando separa as nossas praças, eu não posso atender o cliente que é da praça dele, porque se o cliente der a caixinha pra mim, é brigando demais. Ele acha que eu vou pegar a caixinha e ficar só pra ele. Porque às vezes acontece, que o garçom tá ocupado com outra coisa, o cliente quer e pede pra mim que não sou o garçom da praça dele. Aí eu começo a atender ele vai me dar a caixinha. Já é separado por praça por isso. Então, ou seja, a pessoa ela pensa que está andando com Deus, pensa que
está se enganando apenas, né? Pensa que é uma boa pessoa e tudo, mas está apenas se enganando. E tudo isso corrobora para aumentar essa insegurança, porque ela faz isso ali para ser aceita, não, peguei o dinheiro que o cara deixou cair lá para ser aceita naquela rodinha, mas eu tenho certeza que no final do dia ela sabe que não foi certo, ela sabe. E é por isso que quando a gente convida para ir para uma igreja, a pessoa não quer ir, porque ela está cheia de culpa. Essa culpa gera uma insegurança maior ainda. Um dia ela achar, tipo, eu mesmo achava, né? E olha que nem era tão bagunceiro assim. Não era tão perdido assim. Não era tão louco, né? Porque geralmente as pessoas hoje elas acabam se afastando de Deus, né? E afastar é o que? A sua atitude. Se você, né, agir da mesma forma, achando que é normal, caiu, vou pegar pra mim. Né? Isso aqui você sabe que não é seu. Ou às vezes falando mal. E você tá tipo com uma Bíblia na mão, que nem muita gente anda com Deus e tá carregando uma Bíblia. E às vezes ela não abre. Ela não se esvazia. Senhor, eu quero ouvir tua palavra. Pai, toca no meu coração. Fala comigo. Tipo assim, você tá se botando ele com todo temor. E tá naquele momento assim, querendo ler a palavra do Pai. Tem muita gente que tem Bíblia em casa. E eles acham que são cristãos, acham que são pessoas assim, quem sou eu, né? Mas você acha assim, Deus está comigo, mas Deus fala assim, filho, você não está deixando eu entrar na sua vida. Deus ele só vai entrar se você convidar. Uma pessoa acabou de mandar mensagem para mim, falou que estava se sentindo só, que está com espírito de morte, tudo, né? Você viu, né, Rô? Até falando com ela. Porque o namorado dela pegou e foi embora. Aí, né, eu peguei e falei, às vezes a sua carência todinha você tem preenchido de outra forma. E Deus, ele é o único que pode preencher, né? O tamanho do seu vazio é o tamanho da falta de Deus. Nada na vida vai nos preencher se a gente não deixar Deus nos preencher de verdade. E é como Moisés, né? Moisés era alguém que era ilimitado, mas ele tinha acesso a Deus. Eu falo, cara, você tem acesso a Deus. E essas seguranças, elas têm pra mim, consciência que eu cheguei meditando sobre isso, ela tem dois aspectos. Uma de imaturidade, que vai criando, vai acumulando esses pecados, acumulando esses pequenos delitos, e essa insegurança vai crescendo, e à medida que ela vai crescendo, ela vai te afastando de Deus naturalmente. Não é que Deus está... É o contrário, né? Deus está se afastando de você, é você que está se afastando dele. E no outro ponto, a insegurança que ela é normal mesmo. Só que é o que eu coloquei no contraponto. Você coloca uma coisa em primeiro plano, a outra você vai minimizando Deus. Aí isso vai cada vez mais afastando você de Deus. E eu coloquei aqui, né? Tipo, por exemplo, o agir de Deus, ele é invisível. E ele é invisível porque tem que ser assim. Se a gente visse Deus agindo, muita gente já não tem muita coisa na vida. Tem muito dinheiro, já começa a ficar meio soberbo, né? Imagina se você soubesse que Deus está preparando suas bênçãos para serviço. Imagina, notificação de Deus aqui, ó, 10. Sua bênção vai chegar. O Deus já falou assim, você vai receber nesse dia tudo aquilo que você esperou. Imagina como até ia ficar. Gente, eu tô bem, ó, sei vocês, eu tô bem. Aí a casa ia estar caindo, né? As coisas, porque o diabo, antes da sua bênção chegar, o que acontece, né? Vai acontecer um monte de prova. Aí você vai falar assim, não, eu tenho fé em Deus, que Deus já me mostrou. E Deus vai falar assim, eu quero que você tenha fé quando você não está vendo. Que é Deus do invisível. Né? É muito bom isso, gostei, amém. E essa é a graça da coisa, né? Tipo, não haveria honra nem glória se as bênçãos chegassem de graça. Por mais que seja doloroso, testemunho, né? A gente tem que valorizar o processo. Tudo tem um processo na vida. Tem. Eu sofri pra caramba no meu processo, mas hoje, olhando pra trás, eu vejo que foi muito necessário. Né? E o que você sofreu? Que assim, eu via que você chegava lá, tipo assim, tipo no seu limite como ser humano. E às vezes querendo ouvir um perdão, precisando, né? E você nunca achou que era merecedor. Né? E Deus já estava trabalhando na sua vida. E Deus falou assim, eu tenho muito maior daquilo que você acha que você está vivendo. E por isso que é muito legal o nosso posicionamento como cristão e como servo de Deus, porque eu não via isso. Mas a Déia já viu. Eu falei, deixa Deus agir, porque ela já estava vendo que isso que Deus ia transformar. Ia cuidar de tudo. E muitas vezes você tá, sabe, só vivendo a situação, você tá vendo só isso hoje.
tipo, só a célula, nós três. Deus fala assim, eu tô vendo cheio. Sim. Não é em vão que vocês estão falando a minha palavra, não é em vão que vocês estão pregando o evangelho. Vale a pena você continuar. Né? Até pela fase que eu tô hoje em dia, eu valorizo esse processo que eu passei, porque isso me moldou para ser quem eu sou hoje, em Cristo. Deus, assim. Porque eu tô muito mais seguro de mim, tô muito mais tranquilo com a minha vida, propósito, que foi até o que recentemente o Justin Bieber descobriu, que ele falou sobre isso, né? Que eu não tinha propósito e aí ele encontrou propósito em Cristo. E eu também não tinha. Eu até lembro de uma conversa que eu tive numa ponte na frente de casa. Encontrei uma amiga assim, acho que ela nunca mais quis perguntar isso pra mim. Ela me encontrou na ponte e falou, e aí, como é que você tá? Ela só perguntou isso, aí eu comecei a falar um monte de coisa. Ela falou, eu acho que minha vida não tem propósito, eu acho que... Mas era no dia que você ia fazer alguma besteira? Não. Ah, tá. Muito antes. Aí Deus te trouxe a memória dela, você falando tudo. Porque naquela época, lembrando de mim naquela época, eu vejo realmente, eu não sentia que eu tinha propósito. Eu achava que eu não servia pra nada, não sabia pra quê eu servia. E muitas vezes você, né, acha que você tá sozinho na sua dor. E Deus estava lá o tempo todo com você. Eu até fiz um resumo aqui falando sobre isso, que é assim, tipo, se a gente pede pra Deus uma casa, Ele não vai materializar uma casa e falar, chegar alguém e te dar a chave. Ele vai dar as condições pra gente ter um trabalho digno pra conseguir aquela casa. Se a gente vai pedir pra Deus uma pessoa pra estar com a gente, um relacionamento, Ele também não vai fazer brotar uma pessoa. Nada. Oi, tudo bem? Quer casar comigo? Ai, ia ser maravilhoso, né? Eu tava vendo hoje no Instagram uma pessoa lá de fora do país. Ela falou assim que orou assim a Deus, né? Deus, eu quero um homem negão, desse jeito. Não, mas é o testemunho. A Tati que postou, sabe a Tati? Você conhece a Tati, né? Sim. Falou assim, eu quero que ele seja jogador de futebol, que eu amo jogador. E Deus, eu quero que ele já tenha vivido a experiência de casado. Porque assim ele não fica me cobrando tanto da esposa perfeita. E eu quero que ele tenha 2 filhos. E ela falou que passou uma semana e pouco, Deus trouxe. Ele é jogador, ele tem 2 filhos. E a primeira coisa que ele falou, vamos para a igreja? Então, às vezes você pede para Deus e Deus já sabe o que você quer. Ele vai te dar tudo do jeito que você quer. Então peça para o Senhor, tenha fé. Tenha fé que você está pedindo para Ele. Imagina quando você está orando. Aí você vai, né, Pai, porque você é bonito, porque você é glorioso. Senhor, eu te exalto. E Deus fala assim, antes de tudo, você é meu filho. Abra seu coração. Mas abra assim de verdade. Porque o que é orar? Orar é você falar com Deus. Se você tem fé que Ele está escutando, tudo Ele fará. Isso é muito poderoso. Porque quando você ora de verdade, de coração, é algo maravilhoso. E quando você ora pelo próximo, como para si mesmo, é o amor verdadeiro de Deus. Gente, não tem nada mais maravilhoso do que orar por alguém. Porque eu estou num momento de intercessão que eu estou amando. Porque eu encontrei o propósito. Né? Aí o pessoal fala assim, você é evangelista. Mas eu falo assim, mas eu também sou intercessora. Né? E é gostoso. Porque você quer orar pela igreja, porque você não sabe se alguém chegou machucado. Você não sabe se alguém tá com o casamento destruído. Você não sabe se aquela mãe acabou de perder o filho. E eu falei assim, pai, eu falei assim, nos sábados eu vou visitar hospitais e orar por crianças enfermas. Porque o Filho de Deus, ele não vai ficar o sábado parado, porque o arena acabou. Porque a gente quer fazer a obra. Eu falei, eu quero orar por vidas. Então você não quer deixar aquilo de Deus, aquele poder todo só para você aqui. Você quer espalhar, você quer pregar, você quer viver o evangelho de verdade. Então, orar é a coisa mais gostosa que tem quando você abre o coração do profundo e coloca diante de Deus. Isso que o Senhor quer, Ele quer que você abra o seu coração, Ele quer que você ore, né? Eu passei por isso quando eu estava no meu processo. Acho que foi uma das melhores vezes que eu tive essa experiência de oração e resposta.
Nossa, eu nunca ganhei na Mega Sena. Mas tem o silêncio de sensação- Deus também, não tem? Tem Tipo, o silêncio de Deus também. o silêncio de Deus é terrível, porque às vezes você fica assim, fala comigo, responde o sinal. Me dá qualquer sinal e Deus não te dá. E aí que tá o agir invisível. Às vezes não é nem que ele tá te dando uma bronca, te dando um gelo. Tá dizendo, né? Virando assim, não vou deixar Às vezes meu não é isso. esquecido meu Ele é filho. perfeito, fala, "Ó, já entendi na oração, já peguei na primeira vez, não precisa repetir." Então, às vezes ele já tá no agir do que você tá orando ali, então, tá bom. Deus é muito bom. Mas é assim mesmo, a gente vai passar pelo silêncio, a gente vai passar por respostas imediatas. Eu acho, né, a Joyce veio me mandar mensagem, tá vendo? Joyce do louvor, né? Ah, sim. Ela falou, Déia, faz um vídeo aí falando o que é esperar em Deus. Eu falei, o esperar em Deus é quando você tem certeza que Ele já fez tudo. Quando você não tem aquela ansiedade, ai pai, eu quero pra ontem. Porque o que mais tem são pessoas com títulos, é um casamento frustrado, uma vida sozinha, sem discípulos, assim, que são pessoas de qualidades verdadeiras. Quando você tem uma vida com Deus, esperar em Deus é muito gratificante, né? A espera é algo que você não vê mesmo, né? Que seria o que ele falou, gera insegurança, né? E aí tem que ser assim mesmo, que seja visível, para valorizar a nossa fé, porque senão não seria fé, né? Seria só acompanhar a notificação de Deus no celular. Isso é ótimo, né? Mas, Isso é ótimo. Mas não ia ter o. Mas eu queria só um pouquinho, um sinalzinho pouquinho. assim que tá chegando, né? Tipo assim, Deus podia mostrar só um pedacinho. Não sei, eu fico na dúvida. Eu acho que é muito mais glorioso quando a gente vê o que aconteceu. E mesmo que sem saber que ia acontecer, a gente confiou que ia acontecer. Mais glorioso. Se você descobriu o seu propósito, né? Você sabe qual é o seu propósito? Tô descobrindo ainda. E assim, Deus não te deu nenhum sinal. Às vezes, né, você falou de ensinar na aula. O que você acha? Pra mim seria ótimo, entendeu? Como eu falei, depois que eu terminar o IV, eu vou verificar direitinho se eu tenho essa possibilidade, entendeu? Mas pergunta, Senhor, porque você tem propósito. Você nasceu para cumprir algo com Deus. E às vezes a porta tá aqui, né, gente? Eu tava muito pensando nisso semana passada. A porta tá aqui, né? Sabe, aqui é a porta. Aí nisso tem a maçaneta. Deus fala assim, eu sou a porta. E do outro lado tá tudo que Deus tem pra você. E Deus fala assim, vira a maçaneta e abra. Só você tem acesso, é sua fé. Porque quando você declara que no mundo espiritual você já conquistou tudo, aqui na terra vai descer todas as bênçãos. Porque Deus tem todas as bênçãos para derrubar sobre a gente. Tudo. Jacó, ele brigou pela bênção. Jacó, ele lutou com todas as forças da alma. Ele falou, eu quero ser abençoado por ti, eu quero a bênção, eu quero a bênção. E ele virou Israel. Né? E você imagina assim, a porta está aqui, Deus fala, vira a maçaneta. É muito lindo isso, porque Deus já fez. Agora falta você, por um ato de fé, assumir. É que nem seu propósito, né? Eu falei, Deus, é tipo assim, intercessão, né? E assim, eu amo falar de Jesus. Talvez eu tenha o dom do evangelismo, do intercessão, mas é tudo por reino, gratificante. É maravilhoso você descobrir e falar assim, tô aqui, Pai, para ensinar, tô aqui para cuidar, tô aqui para orar, tô aqui para fazer tudo que é para você, né? Então, para finalizar, é tipo isso. A gente está sempre buscando estabelecer e crescer cada vez mais essa fé. Essa fé em Deus, que isso vai nos tornar fortes para, às vezes, até saber identificar o porquê a gente está passando uma certa dificuldade. E que muitas vezes, até na maioria das vezes, é para o nosso crescimento. Só que é difícil de entender. Então, antes de não mudar, de reclamar de algo não está acontecendo, tenta ver o porquê não está acontecendo. Se você quer um carro e o carro não venha, talvez é porque Deus quer que você tire a carta. Respeitar a ordem natural das coisas. Primeiro você tem que tirar a carta. Tem muita gente que compra um carro e não tem carta. Eu falei pra Daniela, ela perguntou como é que estava no meu coração. Tipo,
tô no momento agora que eu tô deixando rolar, porque eu entendi que eu tenho que respeitar esse momento também. Preciso de um trabalho fixo, preciso de uma coisa assim, mais garantida. Tá estável, né? O que eu tenho pra oferecer pra alguém hoje, assim, em termos de relacionamento? Primeira coisa que a mulher olha é pra ver se a pessoa tem uma estabilidade assim, boa, que trabalha, tem um trabalho fixo. Isso gera uma segurança no relacionamento. E não é a mesma coisa pra mostrar, é pra gente também, com a gente mesmo. Um emprego decente, um emprego bom. Porque não adianta só ter estabilidade também, o salário também conta, entendeu? O estilo de vida da pessoa. Tá fazendo entrevista? Mas aquilo lá eu realmente deixei. Assina InfoJobs, onde eu também Não, na casa, ele tá na casa. tá na casa, porque eu tenho os dois. Você entrou na casa de novo? Você me candidatou a algumas coisas? Casa que eu tenho. Eu vi lá, me chamou uma vaga de cozinheiro. De cozinheiro? Não sei se foi Mas ainda. me chamou uma muito boa, de garçom no hotel, lembra? É? No Fórmula 1, porque o hotel de luxo que tem uns hotéis que é, Mas acho que eles não falariam, né? não falaria. Você foi? Não, vai ser pra segunda-feira também. É, que horas? Esqueci. Mas o outro lá eu realmente deixei porque é de segunda a sábado. Eu percebi que eu não conseguiria ir no revisão nunca mais, ou se eu conseguisse, tem aquela coisa de ficar pedindo. Ô, me libera isso. Mas esse Eu quero, meu Não, marido isso não é fez sem ninguém. tem uns horários. Que eu vou O negócio da barriga da Camarina tá mal. Mas enfim, mas foi muito bom. Mas assim, é que nem eu tô procurando algo melhor, entendeu? A partir do momento que surgir, beleza. Você tem que procurar, né? Algo melhor pra você, né? eu tava- Você tem que acreditar em você, porque senão você fala assim, vou pegar só aquele pequeno. E Deus fala assim, filho, você pode, né? Você arrumar um trabalho que seja algo assim estável, você merece o melhor. Nossa, e foi uma coisa assim tão curiosa, assim, que geralmente não acontece isso nesse tratar de chefe, assim. A gente não se conhece, tipo, o chefe que tá fazendo entrevista comigo. A gente falou super de boa, eu tava super leve, cheguei lá, você viu uma mensagem agora, né? Eu já tava lá, esperando o cara chegar. Aí realmente foi uma experiência ali, que foi só pra esses 2 dias mesmo que eu trabalhei lá. E o cara mandou mensagem assim, quando eu avisei que eu não ia mais, falou, muito obrigado pela sua presença aqui por curto tempo que você Você tem ficou. que ser leal, né? Tipo assim, o que você cumprir com o patrão, nunca deixar ele na mão e falar assim, eu não deu pra cumprir, porque Deus te mostra que você tem caráter, você entrou pela porta da frente, você vai sair pela porta da frente. Você tem que entrar pela mesma porta que entrou. Se, por Porque exemplo, pra- eu se a receber gente- uma proposta de emprego e for efetivado mesmo, eu chego pro autor e falo, obrigado por tudo, obrigado pela oportunidade, mas é que surgiu uma proposta mesmo, Foi entendeu? isso que eu falei, exatamente isso. Porque da mesma porta que você entrou, você tem que sair, porque o mundo roda. E já pensou que ele vai trabalhar na mesma empresa que você? É isso que é complicado, porque E o foi mundo... interessante, porque o principal falou uma obrigação lá, a gente falou sobre confiança também. E quando eu estava pregando sobre aquilo, foi quando eu recebi a notícia do restaurante, daquela primeira vaga lá. Que aí depois eu falei pra vocês que tinha fechado, né? Só que eu tava confiante em Deus, ia ser se fosse mesmo. Quando eu falo assim, não é da boca pra fora, mas se Deus quiser, vai acontecer. Aí não acontece, eu fico. Se não aconteceu, porque não era pra acontecer. Aí continuei me candidatando, aí chamou isso daí agora. E é isso, confiando. Então, essa foi boa, você achou? Assim, a entrevista foi boa, tudo, mas o trabalho não era pra colocar nesse. Não, essa do restaurante hotel. vai ser segunda-feira. Mas a vaga você viu que é boa. É interessante. É, porque você não pode negociar, né? Porque tem horas que você vai ver o dinheiro, você vai ver, mas aí o seu tempo, você não vai ter tempo com Deus. Então tem coisas que não negocia. O Senhor fala assim, filho, o seu trabalho eu já tenho para você. Eu vou te honrar. Então você coloca, né, diante de Deus, Deus abençoe, abre a porta que é o Senhor que vai abrir. Né? Tô muito confiante que realmente as coisas vai se caminhar. Muito Amém. obrigado, viu, Ney? Ajuda, né? Tem bastante Não, a vaga. líder. É que assim, a Cato, ela tem mais vagas boas de segunda a sexta-feira, mas As ela vagas tem bastante opção, né? Ajuda muito, né? que nem eu tenho Cato e InfoJobs. Só que a InfoJobs a maioria é tudo temporário. Todo tipo de emprego assim, que realmente a pessoa precisa, mas acabou o período de 6 meses. Ah, é pra jovem. Primeiro dia já machuquei o dedo, quem sabe meu dedo.
Tipo, precisa pegar um produto tal lá. Já eles vão escalando e pega, joga a caixa pesada. Você ia chegar quebrado com multidão. Quebrado, sujo, cheio de pó pra todo lado. E fazer entrega ainda lá, 25 a loja. Então eu fui fazer uma entrega de terça, sabe aquele pessoal que anda com os carrinhos lá levando? Eu fui lá levar uma entrega. Com segurança atrás de mim. Segurança foi atrás? Vai em todas as entregas, Mas assim, coisas de joias? cosmético, né? Aqui, dependendo do cosmético, é caro. É que tem um monte de frufru lá, umas coisas tecnológicas. Tipo, vai secar a unha da mulher, coloca aqui debaixo de um negocinho lá. Para eletrodoméstico. Que tá. chique, né? Vai pôr não sei o que, tem uma maquininha que bota cílio, não sei o que. Eu vi tanto cílio na minha vida. Nossa, Mas conta aí da célula, vamos finalizar a célula. verdade. É muito importante a gente estar na palavra. Mas é isso, a gente confiar em Deus o tempo inteiro, no sentido de colocar ele em primeiro lugar e não os problemas em primeiro lugar. Amém. Não tentar buscar entender o agir de Deus, porque ele é invisível. Buscar o reino em primeiro lugar, né? Que é o nome da célula aqui, buscar o reino, né? Aqui o nome dessa célula, foi muito assim que Deus colocou no coração, né? Colocar Deus acima de todas as coisas, né? Buscar o reino em primeiro lugar. E é muito surpreendente quando acontece esse conflito do meu pai, né? Que ele veio orando por ele. Quando ele, do nada, sem me falar, sem falar pra ninguém, ele vendeu a moto. Eu só olhei pra cima e falei, obrigado, Deus. Que era um tormento, a gente tá... Tipo, não que tava agradecendo Deus. Ele vendeu a moto porque ele vivia bem e eu lembro daí. Então, nesse caso era ruim. E Deus, ele te mostrou que ele escuta você. Nossa, como Você viu o quanto você é filho? Na primeira vez, então, que eu queria orando pra Paulinha aí no revisão, mesmo que eu, nossa, na hora que ela aceitou, parecia que eu tinha ganhado na Mega Sena. Porque você é especial. Porque eu queria que ela tivesse o mesmo contato com Deus que eu estava tendo. Deus te criou por um propósito. Você descobriu o seu propósito. Você é útil. Né? E acho muito lindo isso, porque Foi Deus... legal, no último arena que eu tava com o Gabriel lá, né? Porque tinha um problema no violão e eu não consegui tocar. Eu falei, gente, não vai dar Foi tempo de do sábado arrumar. passado, quando eu tava subindo. Não vai dar tempo de arrumar o negócio do violão. Porque eu assim, o ó, violão, não vou tocar. porque quando eu fui- Aí desci e fiquei lá com o Gabriel, né? Aí eu mostrei pra ele uma coisa que eu faço, que eu não mostrei nem pra você, eu acho. Tipo, quando tá tocando louvor, que tá só tocando um instrumento, né, que não é música nenhuma, é só notas, só acordes, eu tenho o costume de ficar orando em cima daquilo, criando uma oração em cima da melodia da música. Em rima. Eu vou improvisando ali na hora que Deus tá pondo no meu coração, vai saindo em forma de música espontânea. Enquanto tá tocando, você consegue? Fazendo um improviso de rima, assim, só que como se fosse uma música em cima das notas que tá tocando. Aí eu mostrei isso pra ele, ele falou, me mostra aí, né? Aí eu fiz uma oração com ele, tudo, achou mó legal. Então, Esse é a Bíblia dele agora. entendeu? É legal, tipo, passar essas coisas adiante. Você virou a porta, você entrou mais uma porta. Porque a Bruna, né, falou assim, o Biel, né, Deia? Eu falei assim, o Biel não vai ficar com você porque o líder Sodré falou que o Johnny já é líder. É pra ele acreditar. Eu falei, eu sempre vi ele como líder. Né? Aí eu falei, eu sabia que ele é. Ele tá no novo tempo agora, ele pode assumir essa direção que foi Deus colocando na mão dele. Pra cuidar mesmo dos rebanhos, ajudar, orar em cima dele. Achei tão legal o Sodré reconhecer. Sim. Evento lá no DG. Que às Ainda vezes tá fica tendo pensando DG assim, normal no dia de domingo? Nossa, disse que o Sodré foi na célula lá de Tiradentes, né? A gente vai até lá. E aí a Gabi deu testemunho, né? Você viu? Que a menina chegou lá e ela já era ex-convertida. Olha o testemunho. E ela era ex-convertida, então, tipo assim, ela era da igreja quadrangular. Só que aí ela acabou se desviando, porque ela tinha relação com mulher, tudo caiu em pecado. Aí nisso, ela passou uns anos e tudo, e falou assim, eu tenho Deus. Só que o pecado não deixa a gente, né? Se afasta. Tem uma da Sara de Osasco que se desviou por causa disso também. E é triste. Aí ela pegou a doença, né? Câncer meástase. Como é que fala? Diástase. Que vai pro corpo. Metástases. E- Metástases. O meu pai teve câncer na laringe, que era metástase. Tipo, começou na garganta, só que se enraizou no pulmão e na língua.
E o médico falou isso pra minha mãe, tomar o cara de pau sangue frio. Vai espalhando no corpo todo. corpo todo. Aí nisso, disse que o Sodré estava lá semana passada, né, umas 2 semanas atrás, e ela levou ela. E ela tinha feito exame, 3 exames, e todos o câncer estava se espalhando. Aqui no coração, no peito, no corpo, todinho. Já estava se espalhando nela, e ela é nova. Aí nisso, o Sodré falou assim, posso fazer uma oração por você? A Gabi falou assim, vem, ela muito abatida, porque ela já conhecia a verdade, porque ela já sabia quem era Deus. Então tem gente que às vezes nem acredita. Aí o Sodré falou assim, posso orar por você? Aí ela falou assim, pode, né? A pessoa já estava desacreditada. Por que comigo? Aí o Sodré orou por ela, né, declarando cura, né, tudo. Aí quando passou uma semana ela voltou no médico. Assim, inacreditável. Sumiu tudo. Na célula teve esse testemunho. Sumiu. Olha a oração, né, de um líder, né, uma pessoa justa. Né? Então ele vê você no mundo espiritual. O Sodré falou que viu, né? E eu falei assim, cara, olha a oração de um justo. Orando por uma pessoa que estava com câncer e essa menina está curada. E ela voltou na igreja que ela estava indo sem ir há 4 anos, foi lá testemunhar. Aí a Gabi falou, por que você não testemunhou na célula? Você foi na célula que você foi curada? E às vezes, né, Deus fala assim, né? Não duvide de uma oração. Não duvide da oração do seu líder. Não duvide da sua oração, que você está orando pela pessoa. Você orou, seu Pai, Deus libertou. Nunca duvide da sua oração. Se você é justo, se você é temente, se você está orando a Deus Todo-Poderoso, seu filho, Ele fará. Eu falei, nossa, uma vez a Adriana, minha irmã, fumava, né? Ela fumava 5 maços por dia. E o médico falava assim, se ela ficar sem cigarro, ela vai surtar. A gente, não, deixa ela com cigarro, pra ela não surtar. Aí o Sodré tava lá fora, né? Aí a Adri falou assim, ora pra mim parar de fumar, porque eu tinha parado. Foi o Espírito Santo mesmo que me fez eu largar tudo, porque eu não sabia como é que eu larguei. O médico oncologista que cuida do meu pai, assim, quando ele estava com câncer, falou, vocês não sabem o veneno que tem o cigarro. Ele fumava, seu pai? Meu pai fumava e bebia. Aí a minha irmã, né, falou assim, Sodré, ora por mim. Aí o Sodré orou por ela. Não, por ela. Quando foi no outro dia, minha irmã parou de fumar. Tem até alcatrão, André, que é negócio de asfalto. Uhum. E a minha irmã sentia muita dor de cabeça, muita. Aí pediu pro Sodré orar por ela. Aí o Sodré orou, minha irmã nunca mais sentiu dor de cabeça. Então, eu falo assim, são coisas assim que é inacreditável, né? Foi que nem quando ele forçou assim, deixou mais tempo lá na televisão pra gente, no dia que liberou a oração de Deus. Ficou um pouco mais, ficou orando. Então, assim, né, às vezes você está se sentindo, né, um pouco cansado espiritualmente. Peça pro seu líder, né, ou peça pro Sodré como homem mesmo. Às vezes fala assim, estou fraco nessa área, ora por mim. Ele é assim, né, manda ele tocar em você. Porque a gente tem que entender que tem pessoas que têm um nível, têm uma autoridade que, assim, que é surreal, que vai cair sobre você e vai te fortalecer. Né? O Sodré, tudo que ele tem, ele dá, ele é verdadeiro. Eu acho assim que a gente está no caminho certo. Se a gente está aqui é porque a gente temos propósito. Se a gente hoje está reunido, Jesus está sentado aqui com a gente. Onde tem 3, ele se faz presente, a palavra dele é real. Então que a gente possa dar valor a cada um quando a gente está aqui nessa célula, que a gente possa dar valor aos nossos líderes. Até mesmo dar valor da gente estar aqui podendo fazer isso, né? Falando disso. Estava vendo recentemente, agora estava rolando uma perseguição com os atletas que estão se posicionando contra os gringos. É aquele que faz o principal lá no Guardiões da Galáxia. Ele falou de Deus numa programação, você viu? E tem um cara lá que fez o papel de Hércules, né? Do seriado de Hércules. Ele falou o seguinte, quando eu me converti, o Hollywood inteira me fechou as portas. Hollywood inteira não... Quando eu era do mundo, eu tinha papel. Aquele cara, rapaz, que fez o Hércules, ele tava contando a história dele. Então tá, que ele fez esse filme Deixados para Trás, que é um filme cristão também, eu assisti. Que são pessoas assim, pós-apocalipse, que ficam na Terra. Entendeu?
Tipo, que não são arrebatados e a pessoa não vai pro inferno. Fica tipo. Vagando por aqui na terra pós-destruída. É muito bom. Ele falou assim, só consegui esse papel porque Deus falou, Deus, o pastor que está dirigindo, o pessoal que está dirigindo esse filme me chamou. Mas se não fosse isso, quando você se converte ao cristianismo, artista, Hollywood inteiro te fecha as portas. É tipo, eles são cancelados, né? No mundo, né? Da mídia, né? Então. O Guardiões das Galáxias, que na premiação ele falou sério lá, tava indo receber o prêmio, ele falou, Deus existe, Deus te ama. Sério. As pessoas falam que você é perfeito. Não é, ninguém é perfeito. Então, são artistas, mas são pessoas posicionadas aí, né? O Justin Bieber, eu acho que também, né? Deus tem o processo da vida dele assim, mas eu acho assim que, né? Ele é muito jovem, imagina a perseguição que ele deve viver, surreal. Ele é 1000 vezes tentado, porque é um povo que cobra dele, né? Assim, a perfeição. E ele não é. Uma pessoa que virou ator, não sei se é da época de vocês, da série Arnold, que passou no SBT, que fez o Willis, o irmão mais velho do Arnold. Ele falou o seguinte, eu sou o único sobrevivo, porque eu me converti ao cristianismo. Eu fumava crack, cheirava droga, cheirava cocaína, eu vivia no mundo. Depois que Deus me... Hoje ele é pastor, pastor de uma igreja batista no interior. Ele falou o seguinte, o sucesso te segue. A Dana virou a que fez a Kimberly, virou atriz pornô, se matou. Se matou? Se matou. Na vida real? Na vida real se matou. Você conhece? Que fez a Kimberly se matou porque ela começou a entrar no mundo pornográfico. Usou muita droga. Usou muita droga. Então, ou seja, ela tipo se matou no trailer. Ela morava num trailer porque Ficou irreconhecível. ficou irreconhecível por causa das drogas. Aí o filho foi visitar ela tava morta. E o Arnold, você sabe, né? O que aconteceu com o Arnold? Teve casamento frustrado, drogas também. Foi preso porque, por causa da altura dele, parece que o povo começou a debochar dele. Ele agrediu uma mulher, entendeu? No supermercado, divorciou da esposa. Entendeu? Porque ele passou por problemas assim, ele teve um problema renal que impossibilitou ele de crescer. A história do Arnold. Aí o que aconteceu? O Willis estava contando, né? O ex-ator estava contando. Eu fui salvo por Jesus. Mas o restante do seriado, infelizmente, teve trágico. São coisas que às vezes é uma fama, né? Tem muito jovem hoje que está assim na mídia, ostentação, até mesmo, né, saindo dos princípios e para ganhar fama. Eu falo, só Deus pode ter misericórdia desse povo. É que nem a Priscila Alcântara, né? Eu falo, gente, coisas. Ela era evangélica, né, da Renascer. Agora tá no mundão. Até no carnaval tá desfilando, né? Então são coisas que a gente... Tudo é energia, né? Porque- Ela cantou numa igreja depois. Só que a energia dela é outra. Diferente. Energia, só o posicionamento, o jeito de falar. Porque assim, Mudou, gente. né? Ai, gente, amiga, ai, pastoral, isso aqui, tudo assim, tudo ar, tudo ar. É? Porque assim, o final do Arnold foi bem Tudo lá. tudo lá. A pessoa muda? Então, porque assim, o final do Arnold foi bem trágico, porque ele morreu, tipo assim, ele sofreu um acidente, passou a fazer, ele fazia hemodiálise, entendeu? E falido e processou o pai e a mãe por ter roubado a fortuna dele quando ele era jovem. Ou seja, o fim dele foi trágico, entendeu? E fora também outros exemplos, porque às vezes é aquele negócio. A pessoa também, quando volta para a igreja, não é mais a mesma coisa. Quando você cai, o que acontece? 7 vezes, sete espíritos voltam piores. Porque quando você volta para Jesus, né, Jesus lava você, limpa, ele te enche do Espírito Santo. Só que quando o pecado vai entrando 7 espíritos piores sobre a tua vida. E o que acontece? Os cristãos hoje que já conhecem a verdade se agarram, mesmo caindo, peça perdão. Não deixa aquele hábito, aí pequei e vou continuar. Peça para o Senhor, né? Confessa o seu pecado, confessa para o seu líder, porque é bom você confessar o seu pecado, porque às vezes você está fraco espiritualmente, está enganando, ninguém zomba de Deus. Porque o que acontece? Hoje as pessoas estão vendo
pornografia. E elas estão achando que é normal. Só para satisfazer o desejo. E aquilo tá dando brechas pro diabo. Mais do que isso, derrete, sabe? Homens, É o ator mulheres, lá, até crianças. Derrete o cérebro. É o ator que fez o pai do Chris lá, sabe? Ele falou assim, Julius falou que quase perdeu o casamento. perdeu o casamento por causa disso, que nem o Fez John uma falou. campanha, foi enorme. Porque pornografia vicia, problema da saúde mental, Tem um cara que entendeu? falou isso no podcast, que fica pertinho, no mesmo lugar do cérebro que fica ali o vício de drogas, de qualquer outra coisa, fica ali o vício disso também. Então a gente tem que ter, assim, é que nem o seu pensamento, né? Diz que os dardos malignos. O que acontece? Cara, eu até procurei essa pregação. Fala assim, quando você começa a pensar uma coisa, puxa, esse pensamento vem da onde que esse pensamento é horrível? São os dardos malignos que o diabo está jogando sobre você. Aí você tem que falar, esse pensamento não vem de Deus, eu não aceito esse pensamento em mim. Eu declaro que eu tenho a mente de Cristo, que eu sou mais que vencedor, que minha mente está sendo renovada. Por quê? Você está recebendo ataques espirituais. Seja ele qual for. Qualquer pensamento que vier ruim de você, você já tem que falar, esse pensamento não vem do Senhor. A palavra de Deus diz que eu sou abençoado. A palavra, esse pensamento eu anulo agora no mundo espiritual, porque você está recebendo dardos malignos. Tudo usando assim. Cara, por que quando não acontece de vida o seu pensamento maligno, Por que eu pensei isso? você não tem sentido do que vem o pensamento. São ataques espirituais que você está sofrendo. E na mesma hora que vem esse pensamento do nada, você tem que repreender e falar, esse pensamento não é de Deus. Esse pensamento sai de mim agora. Todo dardo maligno é caído por terra sobre a minha vida. Eu declaro que a minha mente é de Cristo. Esse pensamento não vem de mim. Esse pensamento eu não aceito. Por quê? O seu inconsciente quer registrar aquele pensamento ruim. E vai direto para as suas emoções, para o seu coração. E quando você vê, você já está sem força para ir na igreja. Aí você vai ver a pornografia. Aí você vai fala assim, vou beber hoje, vou fumar um cigarro. Porque São portas de entrada, André. são dardos malignos. São portas de entrada. Eu conheci um rapaz na época da Augusta, da Leão de Judá. Ele falou o seguinte, hoje ele tá desviado, tá bebendo, entendeu? Tá, tipo assim, Cuidado, né? Tipo assim, ele falou o seguinte, Rodolfo, o que foi a porta de entrada foi o Colors. Qual luz? O Colors, que era uma festa da Sala da Augusta que passava madrugada. Ele já era baladeiro no começo, aí ele foi no Colors, depois ele começou a ir nas baladas, entendeu? Aí ele falou pra mim, Rodolfo, hoje eu tô totalmente desorientado, entendeu? Tipo uma porta de entrada, parece uma fresta. Tipo assim, é uma baladinha, um negócio gospel, eu vou lá. Eu não gosto. Eu gosto. Acho que vai mais da pessoa do que do evento em si. Da pessoa. Só que aquele negócio, a pessoa que tá fragilizada e que vive no mundo, em balada, mas não assim, pode, por mais que seja gospel, um Não, evento se for, se evangélico, a pessoa tá na transição, realmente. entendeu? Porque é uma festa gospel, mas assim, que dura a madrugada inteira. É uma baladinha gospel entre aspas, né? Porque tem gente também que é o próprio enviado do diabo que tá naquela festa. Assim. Diz que tem gente que mulher que beija mulher. É uma loucura, a gente não sabe, né? No momento de festa, a pessoa tá naquela euforia, bebendo energético, curtindo, não tá bebendo bacana, mas tá no interior dela, do caráter dela. Porque assim, o Colors dava tipo, não sei se ainda tem, eu acho que não, porque eu nunca mais ouvi. Mas na minha época que eu frequentei no começo Augusta, a Sala da Augusta dava das 10 da noite, era uma vez por ano, até 6 horas da manhã, era tipo madrugada. Eu nunca fui. Eu, minha irmã, ficava assim, muito abismada, porque eu nunca fui. Eu não gostava, eu falava assim, altar é um lugar santo. Exatamente. Altar é onde eu adoro, onde tem temor, não é algo pra você ficar pulando em festa. Em festa. É isso que... Subiu no altar? Não, sei, é tipo assim, tava na Sala da botava o Augusta. DG lá no altar. Entendeu? Tipo assim, era na Sala da Augusta, era tipo uma Tipo, balada. foi a Neon, não foi? Isso, é uma balada gospel, tá? A Neon, não, tipo, Isso, mais ou menos assim, só que assim, é música gospel que toca, entendeu? Das 10 da noite agitada. Só que eu, na minha opinião, não sou contra, cada um tem uma visão diferente. O Rodolfo aqui tem uma visão, eu não me aproximo, entendeu? Também não. Fala, todo mundo tem direito de se divertir, mas eu acho que... Porque o rapaz que tá comigo,
do Patrick, ele falou pra mim, isso foi porta de entrada, Rodolfo. Mas Não isso poderia já ter estava ido. no interior dele, já estava no desejo no coração dele. Ele arrumou isso como justificativa. Foi tipo Porque assim- tem gente que às vezes quer fazer coisa e ela achou uma brechinha, ela foi e ela quer botar isso como pretexto. Ele já ia fazer isso indo ou não, porque já estava no caráter dele pecar. Por exemplo, eu vi gente Né? assim, eu fiquei triste, por exemplo, não sei o que eu comentei com você, eu acho que foi com você Agora sobre falar a numa sobre- festa gospel, a pessoa cair em pecado, eu me ajuda, eu tava doido pra ir no mundo. Porque isso aí é nada mais é do que generalizar. Porque de fato eu acredito que tem gente que vai pra curtir ali a música gospel, Dançar. só que não é uma música gospel tradicional. Tipo, É uma Deus música proverá a gospel versão, remixada, né? Remixada. Remixada. Eu gosto disso. É uma coisa que tá balançando, se divertindo, rindo, pra Mas quem tem as duas gosta. coisas, tem quem vai só pra curtir e tem quem vai pra bagunça. Eu, tipo assim, eu sou meio assim, eu não vou e eu respeito. A Thelma falou o seguinte, né? Que aqui frequenta. Mas, gente, vamos entregar a célula aqui pra finalizar. Senão vai ficar aqui o dia inteiro. Não, eu tenho curso de batalha. Eita, mesmo. É 8 horas, eu tenho que estar lá. Sim, finaliza. Amém, Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus. Pai, nós te agradecemos por essa palavra abençoada pela vida do Johnny. Pai, o Senhor trouxe a nós entendimento do que é ouvir a Ti. As coisas que a gente não vê, Pai. As coisas que o Senhor tem para mim, Deus. Tem sobre a vida do Rodolfo, tem sobre a vida do Johnny. Pai, em nome de Jesus, Deus, eu oro pela vida do Johnny, Pai. Te agradecendo, Senhor, por levantar ele, Pai. Por cuidar, por ele ter propósito nesta terra. Senhor, guarde ele, guarde as emoções. Deus, guarde o pensamento, Deus. Tudo que vier de Ti, Senhor, chega ao coração dele. Revela, Pai, abençoa ele, Deus, nessa entrevista. A porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Prepara um trabalho que venha de Ti, abençoado. Aonde ele põe as mãos dele serão multiplicadas. As plantas dos pés ele levará o evangelho da paz. Senhor Deus, eu oro pela vida do Rodolfo, Pai. Abençoa o Rodolfo, Pai. O Senhor conhece o coração. Deus, ele tem propósito. Senhor, revela a ele qual é o propósito, Deus, que ele tem de vida para cumprir o teu propósito, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, enche ele com o teu espírito, Senhor. Visita a vida do Rodolfo, Pai. Abre as portas de trabalho. Senhor, prepara um novo emprego, aquele que o Senhor abre as comportas do céu. É o Senhor que dá o pão. É o Senhor que não deixa faltar. Prepara um trabalho, Deus, guiado por tuas mãos. Eu declaro que o Rodolfo será abençoado. Aonde ele tocar as mãos dele, Deus, irá ser multiplicada, crescer, nada vai faltar. As plantas dos pés dele levará o evangelho. Deus, prepara um trabalho guiado por Ti. Senhor, nós te entregamos esta palavra da Célula Reino. Nós agradecemos, Deus, pela ministração de hoje. Nós oramos por todos, Pai, pelos nossos líderes, o Sodé. Pai, eu louvo a Deus, Pai, porque a oração de um justo muito tem poder. Senhor, abençoe a vida dele, da Pati, da Ruth, porque é abaixo da liderança dele que nós estamos, Deus. Então guarde a vida dos teus profetas, dos nossos irmãos que continuam com célula, da Grace hoje. Deus, da vida de cada uma, da Gabi, da Bruna. Senhor, não estamos aqui atrás de números, mas que possa dar frutos vindo de Ti. Eu te louvo, Senhor, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Ai, desliga aí o coisinho que você fica meio assistindo canhado. Você não fica, não? Eu fico.